A paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em Daniel. Quem foi encontrando o livro de Daniel, se coloque de pé. Daniel um pouquinho antes do Novo Testamento ali. No Velho Testamento você vai voltando um pouquinho, você acha ali o livro de Daniel. Capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Na verdade, nós vamos passear por todo o livro de Daniel, mas o versículo que nós vamos meditar nele e que vai dar início à nossa meditação hoje é o versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Vamos ler de novo? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, diante da Tua preciosa, maravilhosa, perfeita palavra, Pai. Queremos ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo tem para nos falar hoje, Pai. Ensina-nos, Pai. Molda-nos, Pai, de acordo com a Tua vontade. Nós queremos, Senhor, ir além do que tem no papel e na tinta, Senhor. Nós queremos ir ali onde está o Teu coração, Pai. Onde a Tua vontade se faz presente. Em nome de Jesus, Pai. Venha o Teu Espírito Santo e faça a Tua obra conforme a Tua vontade aqui, Pai. Quebra o nosso coração, Senhor. Molda a nossa vida em nome de Jesus, Senhor. Assim nós Te louvamos e Te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meu amado, essa palavra, eu tive a oportunidade de ler o livro de Daniel há poucos dias, e algo que me chamou a atenção demais nesse texto, em todo o livro de Daniel, foi exatamente o versículo 8, e exatamente a palavra firmemente. Essa decisão firme de Daniel trouxe um resultado para toda a vida dele. Essa decisão firme de Daniel fez diferença em toda a vida dele. E como é gostoso a gente conversar e ter contato com pessoas de palavras firmes. Não estou falando daquelas pessoas enjoadas que acham que sabem de tudo. Que tudo aquilo que você fala, não, você está errado, é assim, assim. Pessoas com palavras firmes. Que se falar que amanhã vai fazer isso, amanhã vai lá e faz. Lógico que tem algumas situações que acontecem. Mas o ser firme na sua decisão é algo que traz resultado para a sua vida por inteiro. Assim como Daniel colheu frutos dessa firmeza, dessa decisão, assim nós colhemos frutos pela nossa firmeza de decisão, ou muitas vezes nós colhemos os frutos por não ser firmes, por muitas vezes decidir fazer algo, ou decidir não fazer mais alguma coisa, e aí daqui a pouco eu pensar, será? Eu acho que não tem jeito não, tem que fazer, né? Eu falei que não ia fazer mais, mas... E aí cai de novo. E eu separei algumas coisas que foram geradas
durante todo o livro de Daniel, que foram geradas por essa firmeza. E meu amado, a palavra diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, tendo Ele falado, Ele vai cumprir. Tendo Ele prometido, Ele vai fazer. Ele é firme. A palavra do Senhor é fiel. Ele é firme na sua palavra, na sua promessa. E Ele quer que você e eu sejamos firmes nas nossas decisões. E muitas vezes nós temos decidido algumas coisas, e aí quando chega na hora de colocar em prática, eu não consigo fazer isso não. Meu amado, Deus quer homens e mulheres de decisão firme. Quando a gente ouve a palavra de Deus, quando ouve falar de amor, é até clichê já falar de tanto amor, né? Amor, amor, amor. Mas a essência do cristianismo é o amor. Quando a gente ouve falar que Deus nos ama, que Deus faz aquilo, que Deus faz isso, é esse Deus que eu quero. É esse Deus que eu quero. Mas quando a gente entende que a gente precisa tomar algumas decisões na nossa vida para usufruir desse amor, para usufruir das benfeitorias de Deus, opa, aí já começa a doer, né? Assim, já é difícil demais já. Meu amado, Deus quer que você seja firme na sua decisão. Deus quer que nós sejamos firmes na nossa decisão. E quando falamos, eu quero esse Deus para a minha vida, e eu vou fazer o que for preciso para ter esse Deus na minha vida, que nós façamos o possível, que nós façamos o que é necessário ser feito. Por que não? Muitas vezes para a gente comprar um carro, comprar uma casa, a gente se vira em 2, 3, trabalha em 3 turnos, faz o que for preciso para ganhar e para ter aquilo que a gente quer ter. Agora, quando se trata de bênçãos, quando se trata das maravilhas que Deus pode derramar sobre as nossas vidas, através das nossas decisões, aí já começa a ficar difícil, porque envolve fé, né? Envolve o acreditar. E muitas vezes a gente cai nisso também. O ser humano é assim. Eu não estou falando isso para apontar o dedo para ninguém e falar assim, você é fraco. Não, o ser humano é assim. O ser humano ele tem por natureza duvidar de tudo. Aquilo que ele não consegue ver e não consegue tocar, pode ser que não exista. Pode ser que não aconteça. Mas o nosso Deus é fiel. E quando Ele cumpre, quando Ele promete, Ele cumpre. E quando Ele fala, Ele faz. E é isso que nós precisamos viver na nossa vida. Muitas vezes nós temos visto promessas e mais promessas que Deus tem feito. Mas Deus faz aquilo que Ele faz. E você precisa, e eu preciso fazer aquilo que nós precisamos fazer. Deus Ele não vem cá e faz a sua parte. Ele faz a parte dele. E Ele precisa que eu e você façamos a nossa parte. Amém? Então vamos lá. A decisão firme de Daniel gerou sabedoria. Na verdade, Daniel já era sábio, né? Daniel ele já era um homem sábio porque ele tomou essa decisão de se manter firme em não se contaminar com as iguarias do rei. E meu amado, iguaria do rei não é pouca coisa não. Não é coisa ruim não. O rei aqui tinha separado, entre outros, 4 homens. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois deram um nome para eles de Sadraque, Mesaque e Abednego. Muitos já conhecem a história desses 3 homens na fornalha, nós vamos passar por aí também. Mas entre outros homens, o rei separou 4, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, para ajudarem ele no palácio, para ajudarem com os trabalhos do palácio. E aí eles iam ficar 3 anos comendo e bebendo as finas iguarias do rei. Era coisa boa, gostosa. Não era coisa ruim, era finas iguarias do rei.
E aí Daniel falou assim, não, eu não vou me contaminar com isso. Porque Daniel estava vivendo num exílio, ele estava vivendo como escravo lá naquele reino. Ele era de Israel e foi levado cativo, foi levado prisioneiro para a Babilônia, e lá ia trabalhar como funcionário do rei. E ele falou assim, não, eu não vou comer as finas iguarias do rei, não. E aí ele mais para frente, se a gente lê todo o livro de Daniel, a gente vê, mais para frente um pouquinho, ele fala, não quero comer isso, eu vou comer legumes e tomar água. E aí o eunuco fala assim, não, mas se eu te der só legumes e água, você vai ficar fraco, vocês vão ficar fracos, e aí vamos perguntar, por que eles estão ficando fracos? E aí ele falou assim, então tá, faz um teste, 10 dias. Durante 10 dias você vai me dar só legumes e água. E aí depois de 10 dias você vai ver como que a gente está, e aí depois a gente conversa. Depois desses 10 dias, esses 4 homens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam mais corados, mais fortes, mais animados do que os outros, porque estavam se alimentando bem, estavam se alimentando não daquilo que o rei oferecia, mas daquilo que era saudável para eles. Então Daniel tomou uma decisão firme ali, e não era apenas a comida que envolvia ali, era uma decisão de desafiar o rei, de desafiar aquilo que era uma ordem do rei. Falei assim, não, eu não quero isso, eu não vou comer isso. Eu quero comer a minha comida. Eu não vou me contaminar com aquilo que você tem para mim. E ali, no versículo 17, de Daniel, no capítulo 1, diz assim, ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência, em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões de sonhos. Essa decisão firme de Daniel de não se contaminar com aquilo que vinha de um rei, mas se alimentar e viver daquilo que era da terra dele, fez com que Deus concedesse sabedoria aos 4. Deus concedesse algo diferente para os 4. Daniel e esses 3 amigos dele, eles viviam no meio de vários videntes, algumas coisas assim. Então, quando o rei tinha um sonho que não conseguia entender o que era, chamava os videntes para decifrar esse sonho. E era tudo digamos que do mesmo cargo de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. E o Senhor diz que, a palavra diz que o Senhor concedeu aos 4 sabedoria e inteligência em toda sorte de culturas. Em tudo, eles eram sábios, eles eram inteligentes, porque o Senhor tinha dado para eles. Então, quando nós nos tornamos firmes, quando decidimos firmemente em servir a Cristo, em estar do lado de Cristo, o Senhor concede sabedoria a cada um de nós. Amém? Segundo, a decisão de Daniel e desses 3 amigos gerou comunhão com Deus. Aí nós vamos lá para o capítulo 2, versículo 27 e 28. Quando nós decidimos firmemente estar do lado de Cristo, fazer aquilo que Cristo quer que nós fazemos, aquilo que Deus quer que você faça, e que muitas vezes nós tropeçamos, falhamos, decidimos por não fazer. Quando nós decidimos fazer isso, nós usufruímos de uma comunhão com Deus. Nós passamos a ouvir o que Deus fala muito mais fácil. Passamos a ouvir o Espírito Santo com muito mais clareza. Nós treinamos o nosso ouvido e o nosso coração para saber quando é o Espírito Santo que está falando. Em uma certa ocasião, o rei sonhou algo e chamou lá esses homens para que decifrassem o sonho dele. Interessante que ele não contou o sonho. Ele falou assim, eu sonhei e vocês vão me dizer qual é o sonho e o que significa. Eu falei assim, esse rei tá de brincadeira, né? Quer que eu vou saber o que ele sonhou e o que significa o sonho ainda. Pois é, ele fez isso.
E nenhum dos homens conseguiu definir e falar o que o rei tinha sonhado. E aí então ele ficou irado com isso, que os magos dele não tinham poder o suficiente para saber o que ele tinha sonhado. Assim, mata todo mundo então. Mata todos eles. Quando Daniel ficou sabendo disso, falou assim, opa, espera aí, me leva na presença do rei que eu vou falar com ele. E aí Daniel falou todo o sonho e tudo que significava. E aí o rei falou assim, opa, esse Deus de Daniel é um Deus poderoso. A decisão de Daniel fez com que ele ouvisse claramente Deus falando com ele. O que o rei sonhou foi isso, e o que significa isso. E aqui no versículo 27 e o 28 diz assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber o rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Aí ele conta ali tudo o que acontece. A decisão firme de Daniel fez com que ele soubesse o que Deus tinha falado com ele. Que ele entendesse claramente. Meu amado, quando nós tomamos decisões firmes com Deus, nós passamos a ouvir o Espírito Santo falando claramente. Isso gera comunhão com Deus. Você passa a ouvir claramente aquilo que Deus quer que você faça. E aí vira uma bola de neve, no bom sentido. Você decide firmemente, você ouve claramente, e se você ouviu claramente, você faz, você age. E aí isso vai gerando mais firmeza, mais clareza no seu ouvido, e aí você vai usufruir das primícias de Deus. Em vez de você se alimentar com as primícias do rei, em vez de você se alimentar com o que o mundo tem, você vai se alimentar com as primícias de Deus, com o que Deus tem de melhor para a sua vida e para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Terceira coisa, gera coragem. Decisão firme gera coragem. Quando nós decidimos firmemente, o Senhor coloca uma coragem no seu coração. O Senhor coloca uma coragem no nosso coração. Meu amado, no capítulo 3, diz ali, no versículo 1, ó, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de altura e 6 côvados de largura. Aí eu fui fazer os cálculos. Um côvado é mais ou menos 45 centímetros. 70 côvados dá 31 metros de altura. 31 metros de altura era a imagem que esse rei tinha feito de um Deus. Eu não lembro se a imagem é dele ou se é de um Deus, não sei. Fez uma imagem para que o povo adorasse. Aí eu fui olhar o Cristo Redentor, que todo mundo já viu. Quem não teve a oportunidade de estar lá, mas sabe que é muito alto, tem 38 metros de altura. Sendo que 8 é só daquele pé, daquela base. Então, o Cristo Redentor tem 30 metros de altura. Essa imagem que esse rei tinha feito, tinha 31 metros mais ou menos. Isso impõe, não impõe respeito, não impõe? Quando o seu presidente, digamos assim, faz uma imagem de mais de 30 metros de altura e fala para todo o povo adorar aquela imagem, impõe respeito. Porque é o seu chefe, né? Querendo ou não, digamos aí, vamos botar a presidenta. Se a presidenta monta uma imagem e fala assim, a partir de hoje, todos os brasileiros vão adorar essa imagem. E quem não adorar, vai passar apertado. Vai para a Cova dos Leões. Aliás, a da Cova dos Leões é outra. Vai para a fornalha.
vai ser lançado na fornalha de fogo. E aí, os 3 amigos de Daniel decidiram virar corajosos e falar assim: não, essa imagem aí nós não vamos adorar não. Porque eles tinham decidido firmemente junto com Daniel. Disse: não, vamos adorar imagem nenhuma não. Não, vocês vão adorar. Falei assim: não vamos não. Então vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Se o meu Deus quiser me livrar dessa fornalha, Ele vai livrar. E lançaram eles, 3. Lançaram os 3 amarrados dentro da fornalha de fogo. O pastor até falou aqui domingo. Lançou os 3. Bateram lá dentro, se tornaram em 4. De 3 amarrados, se tornaram os 4 soltos. O rei Nabucodonosor, quando olhou para dentro da fornalha, viu 4 homens andando para lá e para cá dentro da fornalha. E esse 4º parecia como um anjo, não? Como que a palavra diz, pastor? Filho dos deuses, né? Meu amado, os 3 decidiram firmemente a respeitar ao Deus que eles serviam, a não se contaminar com aquilo que o mundo estava oferecendo para eles ali. E eles se tornaram corajosos com essa decisão, porque sabiam que Deus estava com eles. E muitas vezes nós, por não decidir firmemente, nós ficamos medrosos. Algumas coisas se levantam contra nós e a gente para e fala assim: agora, será que eu posso contrariar isso ou não? Quer ver algo interessante? 2 leis que estão rodando por aí, eu acho que uma já foi até aprovada. Uma, que é que os pais não podem bater nos seus filhos. Totalmente contra a palavra do Senhor. Não estou falando de espancar crianças, de colocar crianças para trabalhar em trabalho escravo, e se não for vai bater, não é isso. Estou falando de educar filhos. De corrigir quando é necessário. Tem uma lei que fala que você não pode bater no seu filho, nem uma palmada mais. E existe uma outra lei que você não pode sequer falar que homossexualismo é errado. Segundo a palavra do nosso Deus, não está certo. Não quer dizer que você tem que discriminar, não estou falando isso. São seres humanos como nós, são iguais a nós, são iguais a qualquer outro. Só que tomaram decisões, optaram por fazer algumas coisas que não convêm com a palavra do Senhor. Muitas pessoas já estão com medo de falar que o homossexualismo não está segundo a palavra do Senhor. E muitas pessoas já estão com medo de corrigir os seus filhos por causa dessa lei. Decisões firmes geram coragem. Se você está firme na palavra do Senhor, você tem coragem de corrigir o seu filho quando é preciso, porque você ama o seu filho e você sabe o quanto é necessário isso. Ninguém gosta de bater em ninguém, mas por amor você sabe que uma correção agora vai trazer muito benefício para o futuro. E muitas vezes, por medo, você não fala para pessoas que têm sofrido com o homossexualismo, por decidir viver assim, você não fala diretamente, e aí essa pessoa continua sofrendo e não encontra Cristo por causa disso. E meu amado, eu não sei até onde Deus vai me usar e vai te usar, mas uma coisa é certa: Ele quer que você seja firme aonde quer que for. Ele quer que você seja firme aonde Ele te colocar. Porque Ele vai honrar sua decisão, Ele vai honrar sua firmeza. Amém? Vamos adiantar então, para a gente não ficar aqui muito tempo. Decisão firme gera testemunho. Quando nós decidimos firmemente,
nós passamos a dar um testemunho da nossa vida. E pessoas olham para nós diferente. Pessoas vão olhar para você de forma diferente. E vai ver, opa, esse rapaz, essa moça, esse homem, essa mulher, realmente o que ele fala é verdade, e o que ele fala, ele faz. No capítulo 6, um pouquinho mais para frente. Agora que é a cova dos leões. Os companheiros, não os 3 amigos de Daniel, alguns companheiros de trabalho de Daniel, estavam vendo que Daniel estava prosperando. Tudo que Daniel fazia estava certo, prosperava. Daniel estava sendo, depois daquela situação do sonho, Daniel foi colocado numa posição mais alta, o rei deu mais poder para ele de decisão, e Daniel pediu para que os 3 amigos dele se tornassem diretores de algumas províncias da Babilônia. Então, a decisão firme deles fez com que eles prosperassem. E com isso, os homens que trabalhavam para o rei ali, viram isso e ficaram com uma pulga atrás da orelha. O que esse Daniel tem? Tem um trem errado com esse cara. O cara vem escravo para cá e já tá lá em cima já. Opa, nós que somos daqui não temos esse poder todo. Então o que acontece? Chegaram lá algumas pessoas no ouvido do rei e falaram assim: rei, vamos fazer o seguinte, durante 30 dias, qualquer homem que não fizer nenhuma petição ao Senhor, ou qualquer homem que fizer uma petição a algum Deus ou alguma outra pessoa, que não seja o Senhor, que não seja o rei, que seja lançado na cova dos leões. E aí a galera sabia que Daniel já não ia, porque Daniel era um homem firme de decisão. Sabia que Daniel não ia deixar ficar 30 dias sem orar, sem pedir ao rei, ao Deus dele, só por causa de uma lei, de um decreto. E aí o que acontece? Um certo dia os homens ficavam ali perto da casa de Daniel e viram ele orando a Deus, porque Daniel costumava fazer isso. A palavra diz que Daniel costumava orar a Deus. E eles passaram e viram, falaram assim: olha lá, ó, pegamos ele, agora vai. E foram lá no ouvido do rei e falaram com ele. Pessoal, Daniel estava lá. O senhor lembra que o senhor fez um decreto assim, durante 30 dias ninguém poderia fazer petição a Deus nenhum, a pessoa nenhuma que não fosse ao rei? Aí eu falei assim: realmente, eu fiz esse decreto. Pois é, Daniel está lá, está orando ao Deus dele, está fazendo a maior bagunça. E aí, no versículo 14 de Daniel 6 diz assim: tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Meu amado, quando você é firme, quando eu sou firme, quando nós somos firmes com a palavra do Senhor, até os ímpios, até as pessoas que não conhecem Deus, baixam a cabeça perto de você. Sabem que você tem algo diferente, que você não merece passar por algumas coisas. E aqui o rei sabia que Daniel não merecia. E ele tentou de todas as formas. Mas o decreto era decreto, estava lá, era lei. E de acordo com os costumes daquela época, tudo que era decretado pelo rei não se podia revogar. E o que aconteceu? O rei teve que colocar Daniel na cova dos leões. O rei sabia, o rei conhecia a Daniel e aos 3 amigos dele. Sabia que eram homens firmes de palavra. Sabiam que eram homens decididos. E se penalizou com isso. E aí a gente entra na quinta coisa que essa decisão firme gera, que é o livramento. Assim como gerou o livramento
para Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, gerou para Daniel aqui. A palavra diz que Daniel ficou uma noite inteira dentro da cova dos leões. E quando o rei de manhã cedo foi lá bater na porta na porta da cova para saber cadê Daniel. E aí o versículo 18 diz assim: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum. E aí no versículo 20: chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, quem tu continuamente serves. Não, peraí, deixa eu ler de novo aqui, senão vão confundir. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ou seja, foi lá, foi Daniel, que serve a um Deus vivo, será que o seu Deus conseguiu te livrar, meu filho? E aí Daniel lá de dentro fala assim: ó rei, vive eternamente. A única coisa que esse rei não esperava ouvir era a voz de Daniel. Passar uma noite inteira dentro de uma cova cheia de leões. Chamou por chamar. E aí Daniel fala: rei, vive eternamente. Meu Deus me livrou. Tudo por causa de uma decisão firme. De fazer aquilo que Deus queria. Assim, nós podemos viver esses livramentos, podemos ter essas coragens, podemos ter essa comunhão, podemos dar esse testemunho. Talvez hoje você não vai ser lançado numa fornalha de fogo ou numa cova de leões, mas muitas situações que nós vivemos hoje podem ser consideradas cova de leões e fornalhas de fogo. E muitas vezes nós temos entrado nessa fornalha e saído todo queimado, entrado nessa cova de leões e saído todos rasgados, porque não somos firmes com a palavra do Senhor, não decidimos firmemente com a palavra do Senhor. Deus não quer homens fracos, não quer homens medrosos. Deus quer homens e mulheres corajosos, firmes com a palavra dele. Amém? E mais uma coisa, a decisão de Daniel gerou prosperidade. Eu já falei um pouco aqui, mas Daniel se tornou um homem de muito poder no rei, e a palavra diz que tudo que ele fazia prosperava. Daniel prosperou muito no reino. Ninguém quer, eu não estou pregando aqui, eu vi até o pastor Silas Malafaia falar um pouco sobre esse texto também, se não me engano no sábado. Ninguém quer viver só com um mínimo, aí fala assim: não, Deus está me suprindo com isso, está ótimo, glória a Deus. Deus te dá a vida abundante, que não quer dizer vida com muitos bens, glória a Deus por isso. Mas todos nós queremos ter um emprego bom, queremos ter uma casa boa, queremos ser bem-sucedidos no nosso trabalho, queremos ter uma conta que tenha um dinheiro que dê para a gente fazer algumas coisas. Todo mundo quer isso. E não é pecado nenhum você querer isso. Errado é você não querer isso. Porque é sinal que você não dá muito valor para algumas coisas. O errado é você priorizar isso. E a palavra diz que quando nós buscamos em primeiro lugar a palavra e o reino do Senhor, as outras coisas, a casa boa, o emprego bom, essas outras coisas, elas vão prosperar na nossa vida, elas vão ser acrescentadas. Essas coisas, o emprego, a casa, o dinheiro, o carro, não podem ser prioridades na sua vida, nem na minha vida. Tem que ser acrescentados. Tem que ser o a mais. Tem que ser aquela coisa que vem. Se veio, glória a Deus. Se não veio, uma hora vai vir. Se você for firme, uma hora vem.
Pode não vir hoje, não vir amanhã, mas uma hora o Senhor vai prosperar a sua vida, porque é promessa dEle. E não adianta a gente ficar pregando aqui que ser firme nas promessas do Senhor, ser firme na palavra do Senhor, vai te dar só coragem, vai te dar só testemunho, vai te dar só comunhão com Deus, porque vai dar também prosperidade, vai dar muitas outras coisas. E nós só vamos viver isso se formos firmes com a palavra do Senhor. Amém? E em nome de Jesus, a palavra diz que os fracos, os medrosos vão ficar para trás. Então que você não seja fraco nem medroso, que você seja firme na sua decisão, e que quando você ouça falar das bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas, do amor que Ele tem por cada um de nós, do sacrifício que Ele fez por cada um de nós, entregando o Filho dEle para morrer numa cruz por cada um de nós. É esse Deus que você quer? Amém. Esteja firme nessa decisão, porque coisas vão se levantar contra você. Algumas coisas vão se levantar. Não adianta falar aqui que a partir do momento que você aceitar a Cristo, um mar de rosas vai vir para a sua vida. Não vai. As batalhas vão continuar vindo. A diferença é que quem vai batalhar não é você mais. E aí as vitórias vão vir junto com as batalhas. Amém? Em nome de Jesus. Se coloque de pé que nós vamos orar agora. A palavra diz lá em Romanos que não é para a gente se conformar com esse século, mas é para a gente se transformar pela renovação da nossa mente. E o resultado dessa transformação é que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o transformar pela renovação da nossa mente é ser firme na palavra do Senhor e não aceitar o que o mundo tem te oferecido. E eu sei que o mundo tem oferecido muitas coisas para cada um de nós. E não são coisas ruins, não. São coisas boas. Boas, o nosso corpo gosta. O mundo tem te oferecido o alívio dos seus problemas com bebida, o alívio dos seus problemas com droga, o alívio dos seus problemas com prostituição. O mundo tem oferecido, eu tenho certeza. Mas se nós formos firmes na palavra do Senhor, o Senhor vai batalhar contra isso. Ele arma o que for preciso para livrar cada um de nós. E Ele só precisa da sua decisão firme, da minha decisão firme. E é o que Ele quer de nós, firmeza. Decisão firme, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, é no nome do Teu Filho amado que estamos aqui. E queremos primeiramente agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Pelo sangue maravilhoso de Cristo, pelas Tuas provisões, por tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, com base na palavra do Senhor, Pai, nós queremos clamar aqui, para que o Teu Espírito Santo venha colocar em nós, Senhor, uma firmeza de decisão, Pai, para que a partir de hoje, Senhor, nós possamos decidir estar ao Teu lado em todo o tempo, Pai, e em nada, Senhor, em nada cairmos para a direita nem para a esquerda, Pai, que os nossos pés estejam firmes, Pai, na Tua palavra, e em nome de Jesus, nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem algo para as nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem maravilhas para nós, Pai, e que nós precisamos ter essa decisão. Precisamos ser firmes na nossa decisão, Pai. Pai, nós decidimos aqui, Pai, em nome de Jesus, decidimos estar firmes com o Senhor, até a Tua volta, Pai. E a cada dia que o Senhor possa nos fortalecer, Pai, que a cada dia o Senhor fortaleça essa decisão em nosso coração, coloque cada vez mais fé em nós, Pai, que nós possamos gerar todos esses frutos, Pai, gerar testemunho, gerar coragem, Pai, gerar sabedoria, gerar comunhão, Pai, gerar prosperidade, em nome de Jesus,
que o Senhor possa dar todos esses frutos em nossas vidas, através das nossas decisões. Em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar em cada coração. O Senhor conhece, Pai, cada coração que está aqui, cada coração que ouviu essa palavra, Pai. O Senhor sabe o que cada um de nós temos passado, o que cada um de nós temos sofrido. O Senhor conhece os nossos sonhos, os nossos desejos, Pai. Em nome de Jesus, dai-nos, Senhor, sabedoria, para que possamos ser firmes na Tua palavra e possamos usufruir das Tuas bênçãos. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, igreja.